Interlúdio número 2, eu não sei nem se tem numeração, interlúdio. Como eu expliquei no último interlúdio, tô falando interlúdio várias vezes. Como eu expliquei na última publicação, o interlúdio é uma intromissão no meio do feed do Depois de Horas. Tem os podcasts regulares, que deveria sair hoje, inclusive eu não publiquei, pra você ver a periodicidade. tá sendo seguida à risca, né? E tem também os interlúdios, que são algumas opiniões de divagações minhas que surgem aleatoriamente. Ou seja, isso daqui que você tá vendo pode acontecer a qualquer momento, né? Tipo, de eu aparecer do nada, talvez de gorrinho ou não. Aliás, quem tá só ouvindo, saiba que tem também youtube.com/depois de horas, que é onde você pode me ver além de me ouvir. Se você tá só ouvindo, saiba que eu tô de gorrinho de novo. Segunda vez no interlúdio que eu tô de gorrinho. E é inédito o que eu tô fazendo agora, porque esse podcast chama Depois de Horas porque ele é clima de madrugada. Mas é a primeira vez que eu tô gravando de madrugada. Agora são 00:48 do dia 27 de agosto de 2021. E o tema deste interlúdio é o cinema. Eu vou falar de novo de cinema, é um assunto que eu sou apaixonado. Quem me conhece sabe, você que não conhece muito bem, saiba agora. E o cinema no sentido... o cinema literalmente, na verdade, né? Porque o assunto desse interlúdio é sobre a extinção do cinema. O cinema ele vai continuar existindo? Ele vai acabar em algum momento? Eu tô aqui com um artigo, hoje eu vim baseado com artigos. Não é artigo, é uma notícia, né? Inclusive dando crédito ao site O Vício, que é uma publicação falando Sony Pictures critica lançamentos híbridos, devastador para a indústria, diz Josh Greenstein, que é um executivo da Sony. Sony, que atualmente tem feito parceria com a Marvel Studios com o Homem-Aranha, né? A Sony é detentora do Homem-Aranha, eles fizeram parceria e a Marvel Studios tem lançado os filmes com o personagem por essa parceria. Eu não me lembro bem como que funciona a parceria, mas aparentemente os lucros dos filmes do Homem-Aranha e a produção é da Sony, e é lançamento dela, vai a bilheteria para ela. Em troca, a Marvel pode usar o personagem nos filmes Vingadores, no Guerra Infinita e por aí vai, né? Eu não sei como que funciona, mas tem um acordo dessa maneira, né? Eu acho que os lucros dos filmes do Homem-Aranha vão pra Sony e é produção Sony. Parece Sony lá na abertura. Eu não sei como funciona bem, mas enfim. O Josh Greenstein, acho que eu tô pronunciando certo, ele falou que estrear filmes em simultâneo no cinema e streaming é devastador para a indústria. Nossos filmes são vistos exclusivamente nos cinemas. As salas e a experiência de ir ao cinema triunfará. Ao longo dos últimos 19 meses existiu um imenso terror e, sem desvalorizar os desafios que são muito reais, nós da Sony temos uma visão a longo prazo para o negócio dos filmes. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que eles são otimistas e persistentes com a ideia do cinema continuar aliás, do lançamento dos filmes serem exclusivos no cinema, né? Ser onde você vai ver o filme pela primeira vez. Eu, Rafael, sou um cara meio conservador, se é que eu posso usar esse termo, nesse sentido. Porque o cinema foi para onde o filme foi projetado para ser exibido, né? Então, quando eu vou assistir um filme pela primeira vez, eu quero ter a experiência completa de poder estar na maior tela possível, aí seja no cinema convencional ou IMAX, com o melhor som possível e num ambiente todo fechado e que eu vou prestar atenção apenas no filme, né? Se eu tô em casa, não importa a TV que eu tenho, se eu tenho uma TV de 60 polegadas em casa, ainda assim eu vou ter diversas distrações, porque eu tô em casa, né? Inclusive, eu que trabalho de home office, eu entendo muito bem de distração, tentando fazer alguma coisa, né? Mas a opinião dele aqui, é claro, existe aí uma resistência, né? E aí a gente pode usar essa palavra, conservadorismo, de se exibir os filmes exclusivamente no cinema, né? E ao mesmo tempo eu acho válido, porque o cinema é, assim, a forma de consumir
filmes, na forma de consumir essa indústria de entretenimento, com o tempo ela pode mudar e a gente, como humanidade, vai fazendo adaptações, né? Os cinemas eles já não funcionam como funcionavam antigamente, né? Posso estar enganado, mas se você perguntar para alguém que era assim jovem o suficiente para poder lembrar, mas não jovem o suficiente para poder, que enfim já se identificava como pessoa, né? E era um pouquinho maduro para poder ir no cinema nos anos 80. Essa pessoa provavelmente vai dizer que antigamente o costume de você ver o filme sentado na escada, ou você assistir, tipo, ficar na mesma sessão para poder logo em seguida assistir o filme de novo, né? Hoje em dia não se faz isso é impossível, a rotação de salas é diferente, você precisa limpar também a sala. Mas enfim, essa é uma diferença aí de 30 anos, de quase 40 anos, né, dos anos 80. Hoje em dia a gente teve adaptações e lançamentos de filmes, e como você administra o cinema é diferente. Essa é a parte mais da administração, mas enfim, o que eu tô querendo exemplificar, e talvez eu seja um cara meio enrolado para poder exemplificar, óbvio que a indústria se adapta, né? E a gente está passando ainda, não terminou, a gente está passando por uma pandemia, então é natural que nesse período a gente tivesse que utilizar de novos meios para poder consumir filmes, né? Então, hoje em dia a gente tem o streaming e a pandemia acelerou muito o processo de você lançar filmes no streaming, assim como no cinema também. Essa era uma ideia que provavelmente já estava sendo trabalhada antes, só que a pandemia acelerou diversos processos de uso da tecnologia, né? A exemplo, empresas de atendimento telefônico, atendimento de telemarketing, call center, elas estão mantendo funcionários em casa porque eles perceberam que tem menos gasto, né? Em vez de levar um funcionário para ir trabalhar na empresa, eles deixam em casa, o cara lá tem a internet dele, ele gasta a energia dele, você paga o salário para ele e ele tá em casa, não vai lá gastar energia na sua empresa. Tem até isso. A real é essa, né? Então, a pandemia fez essas mudanças ocorrerem e alguns estúdios acabaram, como a Disney, acabou adotando um método de lançamento dos filmes híbrido, tanto no cinema quanto no streaming. Salvo engano, tiveram alguns filmes, não só na Disney, né, mas que foram lançados exclusivamente em streaming, né? A exemplo, eu sou muito fã de James Bond e o novo filme No Time to Die, ele já tá pronto há muito tempo. Ele atrasou, a produção dele já atrasou por problemas internos mesmo, troca de diretor, mudança de roteiro. E aí, quando o filme começou a ser rodado, estava em produção, aí já tinha terminado de ser rodado, acho que estava em pós-produção, estourou a pandemia, era para ter sido lançado no começo de 2020, jogaram para o final de 2020, ainda não deu certo, né, não rolou, tava sem condições, e agora eles jogaram para 30 de setembro aqui no Brasil, vai estrear até um pouco antes. Então, assim, demorou muito, o filme tá quase 2 anos aí para poder ser lançado. E cogitou-se a ideia de se lançar ele em streaming, né? Até porque, salvo engano, a Amazon, que agora está responsável pelo... tem os direitos de produção, né? É a detentora também, né? Comprou... Eu não sei como funciona como que foi a compra, mas... James Bond tá na Amazon e pensou-se, né? Imaginou-se já num lançamento de streaming, mas não ocorreu, eles vão lançar exclusivamente nos cinemas, né? E tinha mais uma coisa interessante para comentar sobre lançamentos de streaming que eu acabei esquecendo. Real, eu esqueci. Lembrei. E assim, não dá para lançar isso mais atrás, né? Eu falei de 2020, estavam pensando em lançar o James Bond. Tinha sido marcado para... Vários filmes foram marcados para final de 2020 e não foram lançados porque não tinha condições, né? E agora a gente está no processo de vacinação e um processo das coisas voltarem a esse chamado novo normal. Mas o Christopher Nolan lançou o filme dele, o Tenet, no meio do ano, foi outubro, acho que foi. Outubro não é meio do ano, né, Rafael? Lançou o filme nos cinemas, foi um fracasso de bilheteria. Era óbvio. Nesse sentido, o Christopher Nolan foi muito
foi arrogante, né? Achou, não, vamos lançar o filme agora. Tava querendo meio que, tipo, de todas as maneiras, lançar o filme dele como que reabriria os cinemas. Não deu certo, não funcionou. Ele devia ter esperado, né? Enfim. Mas sobre o fim dos cinemas. É natural que a gente mude, né? É natural que os cinemas, com o tempo, infelizmente muitos cinemas deixem de existir. Aconteceu agora, né? A gente teve uma perca inestimável de salas de cinema, né? Assim como os cinemas de rua com o tempo foram acabando, vários outros cinemas, por causa da pandemia, fecharam. E isso é uma paulada enorme para a indústria, né? E os lançamentos híbridos, querendo ou não, eles têm um quê de... você pode ver os comentários do pessoal falando, pra que eu vou ver no cinema? Eu vejo em casa, né? Existem pessoas que não têm esse apego, como eu, Rafael, admito que eu tenho, né? E nem acho que todo mundo tenha que ter, mas existe uma magia, primeiro de tudo, falando de algo mais sentimental, de você ver um filme no cinema, que o streaming nunca vai compensar. E mesmo você assistindo com a sua TV enorme, mesmo você tendo o conforto de assistir em casa, ter só o rolê de você ir no cinema e assistir o filme lá, para onde ele foi projetado, te dá uma sensação diferente. Você sai do cinema diferente, né? Você aí... pense nisso, né? Quando você for ver um filme no cinema, você saiu da sessão do cinema, você tá andando diferente, você tá sentindo uma energia diferente, né? Porque você estava imerso no filme, mesmo que o filme seja uma porcaria, né? E a gente teve um caso mais recente da Scarlett Johansson, que era a Viúva Negra, interpretava a Viúva Negra nos filmes da Marvel, ter demitido, tô viajando, ter brigado com a Disney, porque o filme era previsto para poder ser lançado exclusivamente nos cinemas, houve o lançamento híbrido, que a Disney estava fazendo isso, né? Tava lançando os filmes no cinema e lançando também na Disney Plus, no Premiere Access, acho que chama, que você pagava R$70 e você podia já assistir o filme em casa. E aí isso reduziu a bilheteria do filme no cinema, né? A gente tá em pandemia, as bilheterias têm sido reduzidas, é normal. Não dá nem pra comparar, por exemplo, Esquadrão Suicida, que foi lançado agora, que é um ótimo filme, comparar com aquela porcaria que foi lançada em 2016 em bilheteria, porque era outro tempo, né? Agora tá difícil. Mas, enfim, por esse lançamento híbrido, ela processou a Disney por perca de porcentagem dos lucros, que era um dos recebimentos que ela ia ter também, né? Até porque ela é produtora do filme, né? Tá assinando como produtora. E isso gerou um burburinho, né? Gerou uma comoção aí no meio das notícias de cinema. E no fim surtiu efeito, né? Porque a Disney anunciou que agora já não vai lançar mais os filmes hibridamente, vai lançar os filmes no cinema. Passou 45 dias, que eu acho que é a média que um filme fica no cinema, aí ela lança na Disney. Eu não sei se vai lançar o Premiere Access, se vai ser o lançamento direto para o catálogo ou se você ainda vai ter que pagar uma taxa para poder ver o filme depois que ele foi lançado. Mas enfim, meio que voltou o que seria antes, né? Dá prioridade pro cinema e depois lança pro streaming. Que eu acho, particularmente, eu prefiro, né? Eu não sei você, deixa aí nos comentários tudo que eu tô falando. Você que tá ouvindo no Spotify, acho que não tem comentários aí, né? Claro. Mas tu @depois de horas, segue no Instagram e no Twitter também, comenta. Se você não concordar com nada que eu tô falando, também comenta. É bom sua opinião. Mas... eu particularmente prefiro. É uma forma de lançamento em que você dá prioridade pro cinema e depois você lança o filme no streaming e as pessoas têm acesso. E, enfim, é até outro assunto, mas eu, Rafael, consumia muito filmes de home video, né? Muitos Blu-rays e DVDs. Tem um Blu-ray do meu lado, inclusive, a Cor do Dinheiro do Martin Scorsese. Pra quem tá vendo no vídeo, viu? Quem não está vendo e ouviu falar do filme, eu falei agora qual é o nome do filme. Assista, é um filme muito bom, 1986 eu acho que é. É um filme meio B do Scorsese, mas eu gosto bastante. Paul Newman e Tom Cruise jogando sinuca. Mas... enfim,
É verdade, eu consumia muito Blu-rays e DVDs, e por essa mudança natural, né, e a forma de distribuição de conteúdo, a mídia física, o Blu-ray mesmo, o CDzinho que você vai e coloca lá no seu Blu-ray, no seu DVD, ou no seu videogame, como eu assisto, morreu, né? Não dá pra dizer que morreu porque existem consumidores de vinil que têm são uma base que ainda compra vinil, então, tipo, as mídias ainda vão continuar sendo consumidas. Tem uma redução, mas continua, né? Mas, ao mesmo tempo, a forma de distribuição principal agora tem sido o streaming. Então, eu acho que esse é o caminho. Quando o Josh Greenstein, tá difícil a pronúncia, fala que o cinema, ele vai permanecer e tal... assim, existem interesses pessoais do estúdio sempre, mas é válido e eu sou um dos defensores, eu confesso. E lançamento em streaming logo em seguida, depois de 45 dias, eu acho uma boa forma, né, de distribuição. Que hoje em dia a gente tá na era da streaming, né? O lançamento é mais rápido. Isso quando os filmes não são lançados exclusivamente em streaming. Lembrando, o Scorsese lançou o Irlandês em 2019 exclusivamente para streaming, né, para Netflix. Lançou junto com a Netflix e tiveram algumas exibições para... Eu não sei se tinha para público em geral, mas algumas exibições específicas, né? Tipo, tal cinema vai passar o filme. Tiveram, acho que, cabines de imprensa também que exibiram. E eu acho que também assim, no futuro, provavelmente vai ser um modelo adotado, né? As exibições no cinema vão ser cada vez mais escassas. Infelizmente, né? Mas é a vida, é a evolução, é a tecnologia, né? Estamos nós na era da idade da, sei lá, não sei o quê. E hoje em dia nós consumimos dessa maneira, e o que eu tô falando aqui provavelmente lá na frente vai cair por terra, e aí as pessoas vão começar a assistir os filmes. Não vai acabar o cinema, né? Mas aí pode acontecer de formato ser isso, né? Algumas salas só vão exibir os filmes. Tem filmes como Joias Brutas, que é estrelado pelo Adam Sandler e é um filme incrível. Assista, se você puder. Direção dos irmãos Safdie. E Joias Brutas é um filme também da Netflix, assim como diversos outros. E ver esse filme no cinema, cara, seria incrível. Então, enfim. Comentando aqui a notícia, divagando um pouco sobre a ideia da existência do cinema, eu deixo uma pergunta. Você gosta de ir ao cinema? Se você dá preferência para ir ao cinema, ou não faz diferença para você? Você acha que o cinema um dia vai acabar? E se acabar, você acha que o streaming já é agora, né? Você acha que o streaming é a melhor forma de distribuição? Já tá chegando a 18 minutos, 20 minutos já de podcast, de interlúdio, e eu tô, assim, quase chegando num podcast normal. Mas enfim, @Depois de Horas no Instagram, no Twitter. O Depois de Horas é um podcast que é publicado todas as quintas-feiras às 11 da noite. Eu não cumpri essa promessa nessa semana. Eu só publiquei essa semana que eu tô falando, né, do dia 27 de agosto. Mas eu não cumpri, mas nessa semana ainda tem podcast. Eu vou publicar um pouquinho depois. Enfim, tem os episódios regulares, que são com convidados, e a gente fala sobre diversos temas, inclusive temas até que eu comento às vezes no interlúdio também. E seguem-se os interlúdios ocasionalmente. O que pode vir bastante, né? Porque eu publiquei um interlúdio ontem, já tô publicando hoje. É isso, né? Fique na paz, você aí, ouvinte. E até a próxima. A produção deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.